Pessoal, você acredita que o Brasil está prestes a cair em um regime de ditadura e pode seguir o mesmo caminho da Venezuela? Se não houver aí, quem sabe, uma mudança urgente na gestão? Responde aqui para mim nos comentários, eu quero muito mesmo saber a sua opinião, porque aqui a sua voz importa. Aproveito e já peço para você se inscrever no canal, não apenas pela qualidade das informações que eu trago, mas também pela gravidade de tudo que eu compartilho aqui com vocês diariamente. E deixa o like aí, gente, para apoiar o meu trabalho aqui nesse vídeo. Meus amigos, o que estamos testemunhando é de arrepiar. Aqui, a partir de agora, eu trago uma notícia urgentíssima que acaba de abrir novos desdobramentos envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você ouviu. Parece que a casa caiu de fato para o ministro e finalmente, gente, ele começa a perder forças. O que, na minha opinião, já era esperado, pois essa decisão do Alexandre de Moraes, para alguns, pode parecer uma simples disputa entre o ministro do STF e um bilionário rebelde, mas a verdade é muito mais séria. Estamos falando de um ministro que detém um poder imenso, com o suporte total do presidente da República, que atualmente é o Lula, da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e até mesmo do Exército. Todos estão unidos e envolvidos em apoio ao Alexandre de Moraes. E do outro lado, não estamos lidando apenas com o bilionário Elon Musk, e sim com uma rede de investidores globais que já estão de olho no Brasil e não no bom sentido. E quando se trata de economia global, coisas surpreendentes começam a acontecer. E o grande exemplo é essa notícia bomba que acaba de explodir nessa manhã de segunda-feira, bem no colo de Moraes, gente. Olha só, e dessa vez o Nunes Marques está no jogo de novo, surpreendendo mais uma vez a todos nós. Para a tristeza do Moraes. Essa decisão pode proibir a decisão monocrática no STF, fazendo inclusive com as que o Alexandre de Moraes tem em andamento sejam anuladas. Você não ouviu errado, não. Eu disse que piorou para o Moraes e eu vou mostrar aqui para vocês. E tem mais, né? Tem mais. O tempo não tá bom para Lula e seus aliados também não. Uma outra notícia bomba que também saiu essa manhã é sobre um erro fatal de Lula que pode inclusive trazer Bolsonaro de volta. Gente, esse foi um verdadeiro escândalo para o governo Lula e vocês verão aqui comigo agora. E o clima continua esquentando. Eu disse, são várias notícias, né? A notícia que ninguém esperava tá chocando também o Brasil. Datena, gente. Sim, aquele que todo mundo conhece como apresentador, acabou de se envolver na noite de ontem em uma verdadeira cena de novela. Acredite se quiser, mas ele acertou com uma cadeirada ninguém menos que o polêmico candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. E sabe o que é mais chocante? Quando ele foi questionado se ele se arrependia, o Datena simplesmente respondeu, claro que não. É isso mesmo, gente. Você não ouviu errado, não. Marçal foi hospitalizado após o golpe e a situação é de deixar qualquer um de queixo caído, inclusive com a possibilidade de prisão do Datena, que eu vou explicar aqui agora, tá? Como que isso foi acontecer, Ana? Eu vou detalhar tudo aqui para vocês, gente. O cenário político tá cada vez mais assustador. Eu disse para vocês, tá tudo muito estranho. Além dessa agressão do Datena, o candidato Pablo Marçal na noite de ontem, mais uma vez tentaram matar o Donald Trump. Então a política internacional também tá pegando fogo. E sabe o que é mais incrível? É o silêncio da grande mídia. A oposição, quando não consegue aparelhar o judiciário, impedir a vitória dos seus adversários de uma forma legal, parece que estão partindo para algo muito mais sinistro, chegando até tentar assassinar quem ousa ser da oposição. Essa é a democracia que eles tanto pregam? E o pior ainda está por vir. O assunto está sério. E eu trarei outras notícias importantes mostrando aqui o verdadeiro caos que se instalou na política. Estamos vivenciando tempos sombrios, reviravoltas chocantes e tudo isso está apenas começando. Por isso é importante você se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe, nenhuma informação importante. Mas agora eu já começo com uma informação aqui. Responde aí para mim uma outra pergunta. Você acha que o Alexandre de Moraes vai continuar no STF até o final do ano? Ou estamos vendo o começo do fim da sua influência? Pessoal, o que está acontecendo nos bastidores do poder é de cair o queixo. Eu vou trazer agora para vocês uma matéria que traz aqui que a CGU, que é a Controladoria Geral da União, pediu ao Alexandre de Moraes as provas usadas contra o Bolsonaro. E isso levanta uma questão importantíssima. Moraes está perdendo forças? Será
que a censura e as decisões arbitrárias na qual ele está sendo acusado aí de impor estão finalmente começando a cobrar o preço? Olha só o cenário, vou mostrar. Aqui diz na matéria o seguinte, tá? Saiu no jornal Metrópolis pelo colunista Paulo Capelli. Vou ler só um trecho e a gente vai trabalhar aí esse tema. CGU pede a Moraes provas usadas contra Bolsonaro no caso das joias. O ministro-chefe da CGU afirmou que imagens, conversas e documentos que servem como prova contra Bolsonaro ainda não foram enviados pela Polícia Federal. Gente, a Controladoria Geral da União pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, o compartilhamento de provas no âmbito dos inquéritos das joias que investigam o Bolsonaro e aliados do ex-presidente. No documento, o órgão pede acesso a áudios, mensagens, e-mails, fotos e vídeos encontrados nos celulares dos investigados. A petição é assinada pelo ministro-chefe da CGU, que é o Vinícius Marques de Carvalho. Ele alegou que o material ainda não foi enviado pela Polícia Federal após o deferimento do compartilhamento dos autos por Moraes em janeiro desse ano. E abre aspas, né, diz o jornal, até o momento esta Controladoria Geral recebeu apenas os autos principais dos referidos processos, que não vieram acompanhado dos elementos de prova que compõem os relatórios e laudos emitidos pela Polícia Federal, tais como áudios e conversas extraídas de ferramentas de mensagens instantâneas como WhatsApp, e-mails, registros fotográficos, filmagens, planilhas, termos de depoimento e de interrogatório, informações de transferência bancária, dados de quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico e quebra de sigilo de dados, dentre outros arquivos e documentos que sirvam para embasar as conclusões da autoridade policial. Fecha aspas, afirmou aí o Controlador Geral da União. Abre aspas novamente. Ressalto que tais elementos de prova são imprescindíveis para a análise do caso, do modo a possibilitar essa CGU, por intermédio da Corregedoria Geral da União, na condição do órgão central do sistema de correição do Poder Executivo Federal, a adoção das providências cabíveis para a promoção da responsabilização administrativa dos agentes públicos federais envolvidos. Fecha aspas. Então, gente, o pedido da CGU foi enviado para Moraes, a Procuradoria, para análise. De acordo com o relatório da Polícia Federal, um anel, abotoaduras, um rosário islâmico e um relógio da marca Rolex de ouro branco com diamantes foram negociados nos Estados Unidos em 2022 por assessores e aliados do ex-presidente. No total, segundo a Polícia Federal, o Bolsonaro teria movimentado 6,8 milhões com a venda ilícita dos presentes. O ex-presidente nega ter cometido qualquer irregularidade, gente. Então, olha só, né? Eu vou trazer minha opinião sobre essa matéria aqui, porque olhem o cenário. O Brasil está sendo visto com desconfiança por investidores e até por países que sempre foram parceiros importantes. A política de censura, perseguições e bloqueios que está sendo acusado por parte do ministro está nos isolando. E agora a pergunta que fica é: vamos continuar com Moraes e sua postura autoritária ou preservar o futuro do Brasil no cenário internacional? É impossível ignorar o fato de que as ações de Moraes, antes vista como poder absoluto, agora começa a gerar reações. A CGU questionando suas decisões é um sinal claro de que a maré pode estar virando. E não é só dentro do país. Lá fora, investidores já estão começando a se perguntar se o Brasil não está se tornando um lugar inseguro para negócios. Queremos nos tornar uma nova Venezuela, afastando a capital estrangeira, mergulhando no isolamento econômico? Respondem aí para mim o que vocês acham, né? Vamos ser francos, né, gente? Moraes não está acima de qualquer questionamento. Suas atitudes têm gerado desconforto, não só entre políticos e juristas, mas agora também no próprio governo. Se o Brasil continuar nesse caminho, podemos perder o apoio de países e investidores importantes. Então a pergunta que realmente importa é essa: Moraes ou o Brasil? Qual será a escolha? A gente vai saber. E eu vou trazer uma outra bomba ainda sobre Moraes aqui nesse vídeo para vocês verem que a casa caiu para o Moraes, né? Enquanto isso, eu vou trazer aqui uma outra informação. Eu vou trazer aqui, deixa eu arrumar aqui a câmera aqui que tá meio torta. Não, dá para ver. Uma outra informação aqui que eu quero trazer para vocês, gente, agora,
é sobre uma notícia que saiu aqui no jornal Agência Brasil, importantíssima, na qual mostra o ministro Haddad celebrando a reoneração da folha. Abre aspas, custou mais de 200 bilhões. Gente, presta atenção. Segundo aqui a matéria, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a aprovação na Câmara dos Deputados da proposta de reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores na economia e das despesas previdenciárias de municípios com até 156 mil habitantes. Esses setores e municípios são beneficiados por redução de imposto, que, na visão do governo, tem desequilibrado as contas públicas. Abre aspas, o consenso foi muito difícil, mais de 10 anos tentando rever isso e ninguém conseguia. Agora chegou o momento, envolvendo aí o Supremo, o Senado e a Câmara. Chegou o momento de pôr ordem nesse programa que custou mais de 200 bilhões de reais, disse Haddad. O ministro comemorou, inclusive, a maior arrecadação histórica, gente, de tributos no país. Vamos lá com a minha opinião e eu quero ver o que vocês acham. Vão comentando. Com tanto imposto novo, você acha que o Brasil vai melhorar ou o governo está nos levando a um abismo econômico? Responde aí para mim. Porque estamos vendo uma das maiores arrecadações da história e mesmo assim o país continua no vermelho. O que está de errado? Enquanto o Haddad, conforme a matéria aqui do Agência Brasil, celebra sua arrecadação bilionária, as pequenas empresas estão sofrendo para sobreviver, o povo sente cada vez mais o peso dessa irresponsabilidade fiscal. Lula diz ser o presidente do povo, mas o povo que ele parece defender é o mais prejudicado. Quanto mais impostos ele cria, mais difícil fica a vida de quem já luta para sobreviver. Os pequenos negócios, que são a espinha dorsal da economia, estão sendo esmagados. E o pobre? Esse sente no bolso a cada vez que vai ao mercado ou precisa de um serviço básico. Os preços sobem e a vida só fica mais difícil. E sabe o que é mais revoltante aqui, na minha opinião? O governo Lula, gente, ele precisa entender de fato que não é a solução única aumentar mais impostos. Essa não pode ser aí para o governo a única solução, e eu queria saber se vocês pensam a mesma coisa, né? Eu até estava lendo aqui, porque assim, o governo precisa entender o seguinte, né? Não é criando mais imposto que o Brasil vai crescer, pelo contrário. Aqui mesmo a gente vê que esse avalanche aí de tributos, ele vai paralisar o crescimento, gente. Ele pode afastar investimento, deixar o país mais sufocado, né? Aqui igual a matéria. Por que o governo não faz a lição de casa e corta gastos? Por que a máquina pública continua inchada enquanto a conta é jogada nas costas do contribuinte? E isso nunca passa pela cabeça do governo? Passa, mas passa onde? Onde eles querem cortar? No farmácia popular, na saúde, no INSS, tirando do aposentado e do pensionista, né? Ou seja, tirando dos pobres, né? Confiscando o dinheiro do povo que tá nas contas esquecidas, né? Então é isso que o governo vê da parte. Então, para mim, isso é um absurdo. O que ninguém fala é que essa estratégia de sugar até o último centavo das empresas, das pessoas com mais impostos, isso só vai afastar investimentos, isso pode quebrar negócios, isso pode empurrar as pessoas para a informalidade, desemprego, e estamos caminhando para o caos econômico. O governo Lula pode estar afundando o Brasil em um buraco do qual será difícil sair. Tenho dó da nova gestão que vai assumir aí no lugar, porque olha, o Brasil vai ser entregue aí de uma forma bem preocupante. Gente, uma outra notícia aqui que saiu agora que eu quero trazer para vocês, vamos lá, falar desse clima de atentados que está ocorrendo, dessas agressões que estão ocorrendo com base nas oposições e que preocupa bastante. Saiu no Jornal News Brasil aqui sobre o Ryan Wesley, que foi preso após aparente tentativa de assassinato contra Trump. Gente, autoridades americanas disseram que o homem armado com um fuzil que teria invadido o campo de golfe onde o ex-presidente americano Donald Trump jogava é Ryan Wesley, um ativista pró-Ucrânia de cerca de 50 anos. Segundo o jornal, o FBI, a Polícia Federal Americana, diz que está investigando a aparente tentativa de assassinato de Trump. Agentes do Serviço Secreto americano viram o homem com rifle AK-47 em arbustos no campo de golfe. Em seguida, ele fugiu em um carro, mas foi preso cerca de 61 quilômetros dali. Trump não foi ferido e disse que foi um dia muito interessante. Em meio a seus apoiadores, o Trump disse que estava seguro e bem. Nada vai me segurar, escreveu ele. Eu nunca vou me render, disse o Trump. Então a gente está olhando aqui
Eu quis trazer para vocês a respeito do Trump, gente, porque eu tava lendo até uma notícia que tava falando sobre isso e que é importante, né? É importante a gente refletir e ver o que está acontecendo, e eu quero muito saber a opinião de vocês com base nisso, né? A imprensa, o silêncio da imprensa referente a esses atentados contra o Trump é muito estranho. A gente viu que há apenas 2 meses, um homem tentou atirar em Donald Trump, errou apenas por 1 milímetro, atingindo a orelha dele. A imprensa, nem um pio. Aí, durante os debates, quando Trump tentou expor o ocorrido, ele foi imediatamente cortado. Parece até que nada disso nunca aconteceu, ou estão minimizando, né, o atentado. Mas aconteceu sim, uma bala que passou raspando na cabeça de Trump, ferindo aí a sua orelha, e a mídia simplesmente ignora como se fosse um detalhe relevante. Agora, mais um ataque. Trump estava em seu campo de golfe, né, o Trump International Golf Club, quando tiros foram ouvidos. A polícia rapidamente, segundo a matéria, fechou as ruas e começou a investigação. E o que encontraram? Um carro abandonado com uma mochila recheada de equipamentos. Aí, ok, né? O plano era o quê? Matar Donald Trump de longa distância? O homem fugiu para dentro da mata, mas o carro e os equipamentos não deixaram dúvida a intenção. Mais uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente, agora candidato. E o que a grande mídia diz? Nada, nada. Apenas a Fox News, uma das poucas que ainda não se vendeu aí talvez para o sistema, está noticiando o caso. E mais uma vez, o Trump teve que vir a público com uma nota oficial para tranquilizar seus apoiadores. Em suas palavras, abre aspas, estou seguro, nada vai me desacelerar, não vou me render, fecha aspas. Isso, meus amigos, é a postura de um líder, na minha opinião, né? Mas a grande pergunta é, até quando vamos fingir que isso não está acontecendo? Até quando, né? E por que a imprensa finge tanto que Trump é o vilão ou quer transformar ele em um vilão? Porque eles não mostram o que a direita está sendo de fato atacada, perseguida, silenciada. O que está acontecendo? E sempre a mesma história, né? Para a mídia e para a esquerda, a direita é violenta, Trump é o perigoso, Bolsonaro é o problema. Mas quem são as verdadeiras vítimas? Quem é que está sofrendo tentativas de assassinatos? Sempre os conservadores, aqueles que não aceitam um sistema corrupto. E nos debates, o Trump não pôde nem mencionar o que aconteceu. Qualquer tentativa de falar sobre os ataques contra ele era imediatamente, interrompidas. E a mídia alinhada, talvez aí com algum partido político ou com a política em si, não quer que você saiba a verdade. Porque se quer, gente, tem que expor. E isso não é só nos Estados Unidos que está acontecendo, né? Aqui a gente viu agora o que aconteceu ontem no debate. Mais uma coisa chocante, e vamos falar sim sobre esse assunto. Agora aqui no Brasil, gente, olha só, né? Saiu aqui no jornal, vou trazer para vocês, tá? Uma cena tensa, digna de manchetes internacionais. Enquanto Marçal era levado para o hospital, onde foi atacado pelo Datena, todos ficaram se perguntando o motivo desse ataque. Estaríamos vendo o começo de uma rivalidade explosiva entre duas figuras públicas? É um reflexo de algo maior, uma disputa aí talvez de poder nos bastidores da política brasileira? Uma coisa é certa, né? O clima entre eles nunca mais será o mesmo. Datena, sem papas na língua, já deixou claro que não volta atrás. Marçal está hospitalizado. Será que ele vai responder à altura? Ou será que isso vai tirar ele da corrida da política? O Brasil, ele quer saber, né, qual vai ser o próximo capítulo aí dessa novela, mas olha só que coisa. O Marçal, ele viralizou ontem por causa dessa polêmica, né? Eu vou trazer aqui para vocês a matéria que saiu no UOL. Trouxeram o seguinte: Datena disse que não se arrepende da cadeirada em Marçal. Claro que não, disse ele. O candidato José Luiz Datena disse que não ter se arrependido da cadeirada que deu em Pablo Marçal durante o debate da TV Cultura nessa noite de domingo. Ele admitiu, no entanto, que perdeu a cabeça na agressão. O que aconteceu de fato, né? Olha só, o Datena, ao ser questionado por uma repórter da TV Cultura se teria se arrependido, ele falou que a agressão foi uma reação às acusações de assédio sexual feitas contra ele por Marçal no bloco anterior. Datena disse que a cadeirada foi uma satisfação para sua sogra. Segundo o candidato, ela teria morrido de AVC
e em decorrência das acusações de assédio na época em que o caso se tornou público. E ele disse que logo após ser expulso do debate pela agressão, ele admitiu ao jornalista que perdeu a cabeça. Infelizmente eu perdi a cabeça, não devia ter perdido, acredito que não. Poderia ter simplesmente deixado o debate e ido embora para casa, que teria sido melhor. Disse o Tucano, que afirmou ter tido uma reação humana que não pôde conter. Datena afirmou que pretende manter candidatura até o fim, mesmo após a agressão. Segundo a assessora do candidato, a agenda da campanha dele está mantida no bairro de Santana. E o Datena, o que aconteceu, né? A agressão ocorreu após algumas provocações do Marçal. Datena se aproximou do público de Marçal, bateu nele com uma cadeira. Marçal se defendeu com os braços, seguranças entraram no palco, a TV Cultura chamou o intervalo, exibindo imagens de programas antigos da emissora. E imediatamente, antes da cadeirada, Marçal disse que Datena não era homem para bater nele. O candidato estava fazendo referência ao debate TV Gazeta, em 1º de setembro, quando Datena deixou seu lugar no palco e foi em direção a Marçal. A mediadora do debate, Denise Campos de Toledo, chegou a chamar os seguranças, mas Datena retornou ao local onde estava posicionado, sendo advertido. A agressão ocorreu no 4º bloco, mas a tensão entre Datena e Marçal começou antes, no 2º bloco, quando Marçal afirmou que Datena assediou uma mulher. O Datena foi sorteado para fazer uma pergunta para Marçal, mas disse que preferiu se reservar o direito de não perguntar nada para o Marçal, porque até agora ele subverteu toda a perspectiva desses debates. No seu tempo de resposta, Marçal chamou o apresentador de da pena, acusou o apresentador de um caso de assédio sexual e disse que ele deveria pedir perdão às mulheres. Abre aspas, eu quero ver se você tocou, né, lá na mulher dela, como é que foi essa questão de assédio sexual, fecha aspas. Datena se disse inocente, inclusive falou do caso que foi arquivado, que a mulher se retratou, né, desmentindo aí essa questão. E o Datena acusou ele de ser ladrão de banco, pois, segundo aqui o Datena, o Marçal, sim, tem uma condenação, ele era menor de idade na época, onde ele aplicava golpes online, né, fazia vítimas, principalmente pessoas mais idosas, roubando o dinheiro dessas pessoas com e-mails falsos. E aí o Datena trouxe isso. Isso gerou uma repercussão negativa. Primeiro, muita gente não sabia desse crime do Marçal, que ele havia sido condenado e que ele realmente era golpista. Segundo, o Marçal ele começou a fazer uma série de sequências de vídeos sobre o caso, inclusive se comparando o tiro do Trump, se comparando a facada do Bolsonaro. Então ele comparou a cadeirada com isso e a internet não perdoou. A pergunta que fica é, será que Marçal vai ter uma queda na sua candidatura depois desse episódio? Será que ele lidou da melhor forma possível, se posicionando da forma que ele veio se posicionando nessa madrugada? Inclusive, o jornal Metrópolis colocou que o vídeo de Marçal sendo atendido no Sírio cita linhazinha de fratura. José Luiz Datena agrediu com uma cadeira o influenciador, Pablo Marçal. Durante o debate, a internet questionou que o Marçal ele continuou no debate, mas de repente ele falou que tinha que ir para o hospital, abandonou o local e foi para o Hospital Sírio-Libanês após relatar dificuldade para respirar. E aí, em vídeo publicado nas redes sociais do candidato, que seria o médico responsável pelo atendimento, ele cita uma linhazinha de fratura no 6º arco da costela direita, o que é provavelmente aquela dor que ele estava sentindo quando foi examinar, explicou o médico no vídeo. Logo depois, disse que receitaria o anti-inflamatório por ser uma ótima alternativa para a dor, melhor que dipirona e morfina. E nas imagens é possível ver Pablo Marçal deitado na câmera e o painel dos sinais vitais do candidato. Junto com alguns acompanhantes, eles também citam uma dor no dedo da mão direita do candidato. E aí o Marçal fez muitos vídeos aqui no perfil dele, e muita gente começou a questionar, muita gente começou a comentar, né, que ele estava exagerando, que ele se comparar à facada do Bolsonaro, que nem o Trump que levou o tiro, quando levou o tiro fez a mão de guerra, assim, né, tipo, continuou firme. E o Marçal estão chamando ele de vítima, de vitimismo, de show. E eu queria saber de vocês a opinião. E para piorar tudo pro lado do Marçal, né, além dele ter levado a cadeirada e a mídia tá apontando essa repercussão que acabou ficando negativa por uma boa parte dos internautas, o Silas Malafaia divulgou aqui no Instagram dele, olha só o post, bomba! Verdades que você não sabe, e eu vou postar aí um vídeo para desmascarar a farsa do Marçal hoje, meio-dia. Então o Silas prometeu que hoje vai desmascarar a farsa que o Marçal é. Então, gente,
tá repercutindo bastante. Muita gente falou, inclusive, que estão dizendo que dava voto pro Marçal, que não vai votar nele, que ele tá de muito teatro. E eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que tudo isso é teatro? Vocês acham que realmente ele tá ali trazendo o que de fato ele sentiu? Como que vocês estão reagindo com esses fatos? Comenta aí pra mim, né? E pra encerrar com chave de ouro, gente, voltando aqui ainda o foco para o Alexandre de Moraes, para essa possível queda de influência que pode ter nele, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma matéria importantíssima que eu acredito que vocês aí irão gostar bastante. Por quê, gente? Olha só, PEC que limita o STF está nas mãos de um ministro nomeado por Bolsonaro. A direita finalmente tem uma chance. Você acredita que o STF deveria ter seus poderes limitados para garantir mais equilíbrio entre os poderes? Comenta aí para mim sua opinião. Porque, pessoal, hoje estamos diante de uma verdadeira oportunidade histórica. A PEC que visa limitar os poderes do STF está nas mãos de um ministro nomeado por Bolsonaro. Sim, você ouviu certo. Essa é a chance da direita de finalmente colocar um freio nas decisões autoritárias e desequilibradas que temos visto nos últimos anos no Supremo Tribunal Federal. A PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, ela busca impor limites ao STF, algo que muitos conservadores e cidadãos vem pedindo há tempos. Estamos falando de restaurar o equilíbrio entre os três poderes e garantir que o judiciário não ultrapasse suas funções. Afinal, o STF ele vem tomando aí muitas decisões que afetam diretamente a vida do povo e da política brasileira, sem que haja uma verdadeira fiscalização dos seus atos. Agora, a responsabilidade de analisar e seguir adiante com essa PEC está nas mãos do ministro nomeado por Bolsonaro, o que aumenta a esperança de que essa proposta possa finalmente avançar. E por que isso é tão importante? Porque vivemos em um Brasil onde o STF, muitas das vezes, parece estar legislando no lugar do Congresso Nacional, e isso precisa acabar. Não podemos continuar vendo o judiciário interferir em questões políticas de forma tão descarada, sem nenhum tipo de controle ou limite. Essa PEC não é contra a democracia, ela é a favor do equilíbrio dos poderes. Estamos falando de garantir que o STF cumpra com a sua verdadeira função, que é interpretar a Constituição e não fazer política. O Brasil precisa de um judiciário forte, mas também precisa de um judiciário que respeite seus próprios limites. E o fato dessa PEC estar nas mãos do Nunes Marques só reforça a importância do legado conservador deixado aí pelo ex-presidente Bolsonaro. Esse é o momento da direita mostrar que está disposta a agir em defesa de uma verdadeira democracia, onde os três poderes coexistem de forma harmônica, sem que um se sobreponha aos outros. Agora eu te pergunto, será que o Nunes Marques vai pautar? Sabe, aqui no jornal RD News, né? A PEC que limita o STF está nas mãos do ministro nomeado aí por Bolsonaro e o ministro indicado é o Nunes Marques. Então, mais uma para o Nunes Marques, onde a pressão é grande, né, gente? Ele já deu o prazo de 5 dias aí para o Alexandre de Moraes se posicionar a respeito da suspensão do X e agora mais essa caiu no colo dele para avançar. Vamos ver qual vai ser a atitude dele, a gente tá aí na esperança e expectativa. Então esse é o boletim de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho. Um beijo, se cuida e até logo.